Vamos lá. Wittgenstein, uma introdução às investigações filosóficas. Isso aí só para motivar. Realmente, compreender um filósofo como Wittgenstein, ou digamos Kant ou Hegel, é uma experiência transformadora, semelhante à de entender grandes obras de arte, como as grandes tragédias de Shakespeare ou algumas cantatas de Bach. Geralmente tudo isso costuma exigir preparo e, no caso de um sistema filosófico, muito trabalho. Meu objetivo aqui é dar uma ideia do grande poder sugestivo das observações do último Wittgenstein quando consideradas em conjunto. Os dois mais importantes textos de Wittgenstein foram os Tratados Lógico-Filosóficos e as Investigações Filosóficas. E no que se segue, eu quero explicar seções selecionadas das investigações, como para a seção 18. A nossa linguagem, diz ele, pode ser considerada como uma velha cidade, uma rede de ruelas e praças, casas novas e velhas, em casas construídas em diferentes épocas, e tudo isso é cercado por uma quantidade de novos subúrbios com ruas retas e regulares, e com casas uniformes. Pensem em Paris. No livro Marrom, ele faz uma comparação semelhante. A linguagem do adulto apresenta-se aos nossos olhos como uma nebulosa massiva, circundada por mais ou menos definidos jogos de linguagem que são as linguagens técnicas. Para Wittgenstein, essas unidades constitutivas da cidade antiga e da nebulosa da linguagem são o que ele chama de jogos de linguagem que podem ser identificados por nós. O jogo de linguagem, diz ele na seção 23, deve aqui salientar que o falar da linguagem é uma parte de uma atividade ou de uma forma de vida. O jogo de linguagem, ou prática linguística, ou sublinguagem, ou linguagem disso ou daquilo, linguagem da história, linguagem da química. Um jogo como a linguagem é um sistema de regras, precisamos notar. Um jogo de linguagem possui regras geralmente sintáticas, semânticas e pragmáticas. Regras sintáticas são aquelas que associam signos e signos. As semânticas associam os signos aos seus objetos. E as pragmáticas associam falantes e ouvintes ao eles associarem signos e signos com seus objetos. Então, é mais ampla. Imagine a multiplicidade de jogos de linguagem por meio desses exemplos de outros. Comandar, agir segundo os comandos, descrever um objeto conforme aparência ou medidas, produzir um objeto segundo descrição, expor uma hipótese e prová-la, apresentar resultados de um experimento, inventar uma história, ler, representar teatro, cantar cantiga de roda, resolver enigmas, fazer uma anedota, resolver um cálculo aplicado, traduzir, pedir, agradecer, maldizer, saudar, orar. Isso são atos de fala, mas o jogo de linguagem para Wittgenstein é muito mais do que ato de fala. Para Wittgenstein, a linguagem é constituída por um número indeterminado de jogos de linguagem de práticas, de regiões. Além disso, a linguagem pode ser dividida de múltiplas maneiras, em jogos de linguagem, práticas, etc. Isso é importante porque é uma tese muito forte, de que você pode dividir uma mesma coisa de múltiplas maneiras e assim também com a linguagem. Então, a mesma coisa pode aparecer de forma diferente e com uma semântica diferente em jogos de linguagem diferentes, que forem resultados de divisões diferentes da linguagem. Isso complica um pouco as coisas. Nós podemos realmente reconhecer a divisão de linguagem correspondente ao jogo de linguagem ou prática que estamos considerando? É a intenção do falante identificável? Não tenho certeza disso. Pode ser que ele esteja errado. Wittgenstein exemplifica o jogo de linguagem como uma linguagem completa, digamos, uma linguagem primitiva, como a de um pedreiro e seu ajudante. A executa a construção de uma edificação, com pedras apropriadas, cubos, colunas, lajotas e vigas. E B passa-lhe as pedras na sequência, quando A diz, peço cubos, um cubo, depois uma coluna e uma lajota. E B lhe trai uma coisa, depois outra, depois outra. Há aí sintaxe, semântica e pragmática. Intérpretes sugerem que no livro Marrom, Wittgenstein tentou mostrar que seria possível construir uma linguagem natural, como a nossa, começando com jogos de linguagem muito simples.
Aprendemos a linguagem, diz ele, por meio de Abrichtung, ou seja, adestramento, treinamento. Daí nós somos inconscientes de sua complexa gramática conceitual. Eis porque filósofos confundem essa gramática conceitual, confundem jogos de linguagem. A linguagem é, por essência, vaga. A noção de jogo de linguagem é vaga. Ela possui aquilo que ele chamará de semelhanças de família. Seção 66. Considere, por exemplo, os processos que chamamos de jogos. Tabuleiros, cartas, jogos, torneios esportivos. Não diga, há algo comum a todos eles, pois senão não se chamariam jogos. Mas veja se há algo em comum. E você não encontrará algo importante que seja comum. Não posso caracterizar melhor essa semelhança do que com a expressão semelhança de família, pois assim se envolvem e se cruzam as semelhanças que existem entre os membros de uma grande família. Estrutura, traços fisionômicos, cor dos olhos, o andar, o temperamento, etc. E digo jogos porque formam uma grande família. Como essa aí. Não há nada em comum, a não ser que são, ao que parece, todos asiáticos. Menos um membro, talvez. Há diferentes semelhanças, mas não há um traço relevante comum a todos os membros da grande família. Exemplo de conceitos com semelhança de família: jogo, religião, arte, número, budismo, Hinayana, Pollock. Arte você tem Pollock. Religião você vai ter budismo, mas você vai ter cristianismo também. Você vai ter na arte pictórica Vermeer, A Costureira, que é um quadro magnífico, né? Jovem, totalmente atenta no que está fazendo. Pollock, a pintura de Pollock não tem nada a ver com a Dentelier, a sutileza da Dentelier de Vermeer. Peraí, e se dermos uma definição muito vaga de jogo como atividade com entretenimento em que se tem o ganhar e o perder? E se a palavra com semelhança de família puder remeter a subconceitos mais precisamente definíveis? Digamos, o jogo de xadrez. Parece que é bem precisamente definível. Ou, em filosofia, considere o caso de conhecimento, que se subdivide basicamente em saber fazer, sei andar, o passarinho sabe fazer um ninho. O conhecer, eu conheço a Maria, eu conheço a fonte priméria, eu conheço Nova York. E saber que P. Eu sei que Cabral descobriu o Brasil, que 2 e 2 são 4. É o saber importante. São verbos até diferentes. A comunhão entre eles é pouco relevante, mas eles talvez possam ser definidos precisamente. O mesmo se pode fazer com a palavra arte. Vê, por exemplo, a definição de arte própria de Collingwood, que é diversa da arte sacra e da arte entretenimento. Mesmo assim, o desafio de Wittgenstein, mesmo que seja incorreto, foi frutífero. Considere a teoria da categorização prototípica, o conceito psicolinguístico de tipicalidade de Eleanor Roth. Linguistas notaram que existem modelos ou paradigmas que são prototipicamente usados. Exemplo 1, para o pássaro, o modelo protótipo é, digamos, o gavião, mas custamos para reconhecer um pinguim como um pássaro, por não ser um exemplo típico, como muitas características do protótipo de pássaro. Sobre isso é citado Wittgenstein. Exemplo 2, demoramos para reconhecer uma cadeira de praia como uma cadeira. Demoramos um pouquinho mais do que uma cadeira de mesa. Aqui está o caso do gavião pinguim, o caso da cadeira e trono. Trono é mais difícil de se reconhecer imediatamente como cadeira. Leva-se mais tempo. Crítica à tipicalidade é a seguinte: serve bem para medir um mecanismo prático e a rapidez com a qual identificamos o tipo. Mas os limites da aplicação ainda assim são medidos através de uma definição aristotélica que é implicitamente convencionada ou convencionável. Bom, terminamos essa parte aqui.